eu queria trazer um pouquinho a parte mais de você cantora. De falar um pouco da cena, até do jazz mesmo aqui no Rio, no Brasil. Como é que você vê isso? Eu vi que você estava conversando com o Thomas, que normalmente é uma galera mais estrangeira e tal, que tá ali. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim. Uma coisa que eu também me deparei quando comecei a atuar, que foi logo depois disso, né? Voltei para o Brasil, aí comecei a cantar em Big Band aqui. Eu entrei para a UFR Jazz, e aí da UFR Jazz, meus amigos músicos, né? Principalmente a galera do sopro, me levou para cantar nas outras Big Bands, tipo a Big Band da Polícia, a Baixada Jazz. Era isso, né? Ia puxando, eu ia cantando com a galera, como crooner. Porque os repertórios são comuns. Só que eu vi assim, eu busquei o jazz para me sentir livre, esse babado todo, né? E eu comecei a sentir o contexto do jazz do Rio muito fechado. É muito elitizado. É uma galera mais velha, né? E assim, eu falei, gente, mas não é bem isso não, né? Que eu estava esperando. Então, o início para mim foi muito difícil. Foi muito difícil, é um meio muito masculino, poucas mulheres. As poucas mulheres que tem são só cantoras, não são instrumentistas. Então, para eu poder me afirmar enquanto artista, no sentido de ser respeitada, né, no lugar de, não, gente, não é esse caminho que eu quero, não. Então, eu tive que estudar muito para poder ter propriedade de falar, não está certo esse acorde. Está faltando uma 13ª bemol aí. E todo mundo, tipo, ela sabe do que ela está falando. Então, assim, foi um negócio meio tenso, assim, no início. E mais a coisa do baile, né? Essa coisa de ter o jogo de cintura, de diante de uma situação não tão ideal, você conseguir se virar. E eu venho de como falei, de uma história muito tradicional, acadêmica, clássica, de ser mandada por maestro e diretor. Eu fazia isso muito bem. Então, assim, eu ter a autonomia de eu deixar a espontaneidade, mais ainda, eu me tornar a boss da parada, é muito difícil, porque você tem que, né, ter uma firmeza para poder ser um band leader. E que as pessoas esperem de você, né, quando você está à frente de um trabalho assim. Então, foi um processo e, para mim, a solução foi tocar o máximo que eu pudesse com todo mundo. Porque, dessa forma, eu ia entendendo um pouco, né, como as pessoas se comportam, a musicalidade das pessoas. Cada ambiente tem uma coisa a oferecer. É diferente quando eu canto num hotel, quando eu canto no meio da rua. Ou num jazz club, num barzinho. É muito diferente. São energias diferentes. São expectativas diferentes. Então, assim, o baile eu acho que foi muito importante. E aí, claro, eu acho que dos últimos 10 anos para cá, dentro da cena jazz, a coisa foi abrindo um pouco, né? A galera mais jovem começou a se interessar, meio que ficou na moda de novo, né? Eu acho. Não o jazz tradiça, mas, né, esse jazz que flerta com outras coisas. MPB. Com o MPB, com o próprio hip hop, né? Tem uma galera nova aí do jazz que eu tô assim, impressionado. Eles estão com um nível técnico muito alto. Sim. E que mistura com um monte de gênero diferente e vira toda uma coisa nova. Então, acho que as pessoas cansaram desse reflexo da erudição. Você saiu de um lugar erudito. Isso. Aí vai pro jazz procurando uma liberdade e encontra a mesma... Mais erudição. Eu acho que isso tá começando a quebrar um pouco. E tem uma galera que é fã de hip hop que tá começando a ouvir jazz porque escutou um sample de uma... esse sample aqui dessa música é do... Um standard. Chet Baker, alguém assim, e reconhece aquilo e passa a gostar. Muita gente reconheceu uns artistas brasileiros, assim, tipo Luiz Bonfá, por causa de sample. O Arthur Verocai foi reconhecido por causa de sample. Nossa! Não sei se você conseguiu ter contato com essa galera desse novo jazz hoje em dia, mas acho que é um pouco libertador, assim. Muito. Na verdade, é isso que eu gosto. É isso que eu quero. Eu senti. Pois não, total. O Verocai acabou de, né, produzir uma faixa lá do Rayatos Coyote, que é uma banda que eu sou muito, assim, né? Eles são da Austrália, alguma coisa assim? Eles são da Austrália, mas radicados nos Estados Unidos há algum tempo. Acho que eles foram alunos da Berkeley. Sim. E aí eu gosto disso, assim, né? Dessas possibilidades e
nossa, hoje, né, com o advento tecnológico e com essas possibilidades da música sintética também, né, e de misturar isso com música orgânica, enfim, aí já é uma outra conversa. E que, nossa, amplia demais. E aí você, caraca, quanta ferramenta a gente tem para ficar só seguindo aquele negocinho, né? Sabe? Aquele negócio cachotado. E eu acho fascinante, porque pelo menos a música, para mim, ela tem um sentido, enquanto sentido, né, físico, muito sinestésico. Música, para mim, nunca foi sobre eu escutar música. Na verdade, escutar, para mim, eu nem gosto muito. Por exemplo, eu não gosto de usar fone de ouvido. Eu gosto de imersão, né? Então, eu vou botar a música ali e ficar sentindo ela. Então, quando você amplia essas possibilidades, né, assim, de ferramentas, pô, botar ali, tipo, um sampler na parada, e aí eu vou botar aqui um instrumento, não sei o quê. Caraca, isso é uma sensação diferente, né, no corpo. Eu acho isso muito bom. E, para mim, para além do físico, para mim é uma busca espiritual, assim. É a minha vida. Então, quanto mais possibilidades tiver para poder abrir esse portal mágico aí, vamos nessa. E a parada do piano? Qual foi a trajetória mais específica? Você passou pelo piano, mas, tipo... Quais foram as primeiras músicas ali? O que foi atraindo mais para poder tocar aquilo? Tô perguntando porque, óbvio, eu sou tecladista, eu tenho que saber. Então, eu, como falei, né? Minha mãe, ela sempre tocava muito e tinham 2 caras, assim, que eu era apaixonada, que era o Piazzolla e o Villa-Lobos. São, assim, os Unânime, caras. né? Nossa, tipo, pela intensidade deles, né? Não é tecnicista, é sobre intensidade, aquela coisa, aqueles acordes cheios, aquelas harmonas robustas que você... E que até hoje, para mim, é terapia, assim. Quando eu não tô muito bem, eu pego lá, toco uma parada assim e... Sabe? Mas isso é um repertório solo. Você tava tocando músicas sem ainda pensar em se acompanhar. Você queria tocar piano só. Eu tocava para mim. Nunca pensei em atuar com isso. Eu tocava porque era gostoso tocar e é isso, nesse viés. Aí foi isso. Eu comecei a tocar por conta de me acompanhar no lance do jazz. Em 2020... Não, 2014. Ó. Ai, meu Deus. Estou entregando aqui a idade. É louca. Eu estava na Europa. Foi o primeiro ano que eu fui para a Europa. Foi 2014. Na verdade, não. Não. É porque foi em 2015 que eu fui trabalhar para uma agência artística na Europa. E aí meu produtor, o agente, falou, Elô, olha, você toca piano, né? Eu falei, cara, eu toco. Aí ele falou, mas se você tocar, eu tenho bem mais trabalho para você. Aí eu dei um jeito de tocar, porque eu trabalhava muito nesse métier de hotel, party band, né? Corporativo. E a galera achava o máximo uma mulher cantando, tocando. E a galera sempre acha o máximo, né? E aí, principalmente música brasileira, que era um diferencial. E aí eu comecei a me dedicar, assim, a estudar. E, poxa, eu era bem trivial, ainda não tinha, né, as harmonas na mão, fala sério. E aí fui estudar ritmos brasileiros e tal. E que, na verdade, é um estudo que está em progress, né? Porque não acaba nunca. Nunca. Não acaba mesmo. E também de conseguir trabalhar essa coordenação de cantar e tocar, que é uma terceira coisa, na minha opinião. Cantar é uma coisa, tocar é outra, cantar e tocar é uma terceira. Sim. E para você tornar aquilo ali uma parada integrada, né? Uma expressão única, senão fica, lá a cantora que toca, ou lá a pianista que canta, né? Verdade. Tinha pensado por esse lado. Maneiro. Que é o que mais a gente vê, né? Tipo assim, sem ônus, assim, são artistas que eu admiro muito, tipo Eliane Elias. Pô, uma monstra. Mas você vê essa coisa, essa separação. Mas quando você pensa uma Esperanza Spalding da vida, você não vê essa separação. Você vê a baixista e você vê a cantora. É uma coisa só ali, né? É uma coisa. Só que assim, é uma ralação, né? Pra chegar nesse lugar. É uma ralação, babado. Mas é isso, é dedicar mesmo.
E aí, poxa, eu fui me empolgando com o piano. E tiveram fases agora, né, nos últimos anos, que às vezes eu só queria ser pianista. Porque nem sempre eu tô afim de ser cantora. Nem sempre eu tô afim de ser pianista. É isso, a musicalidade escolhe, né, por onde ela quer se expressar. E, por exemplo, a voz, para mim, ela tá muito nesse lugar de eu quero botar para o mundo, quero me expor, né? A voz, acho que ela tem muito essa coisa do para fora. E o piano, ele tem uma coisa mais introspect. Eu sinto assim, né? Eu acho que isso é muito pessoal. Mas para mim, quando eu estou em fases mais introspectivas, eu quero tocar mais.